Com o cenário ficando cada vez mais desfavorável, Alexandre de Moraes toma atitude que está sendo considerada como arrego. Sim, Nicolas Ferreira questionou: arregou? Vamos ver esse imbróglio e os desdobramentos do CPEC nos Estados Unidos. Teve Elon Musk com motosserra e teve muitos desdobramentos sobre o caso Ucrânia. Além disso, temos a Procuradora-Geral dos Estados Unidos afirmando que revelará a lista dos nomes envolvidos com P. Diddy e Epstein. Tudo isso e muito mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Rumble fornecer nomes responsáveis pela rede social no Brasil. O dono do Rumble disse que não vai fazer o que ele quer e verá ele nos tribunais dos Estados Unidos. E Alexandre de Moraes ficou tão preocupado com esse processo que fecha o cerco contra ele, que acionou a Advocacia Geral da União para defendê-lo nos Estados Unidos. É isso mesmo, o advogado do Alexandre de Moraes será o Bessias da AGU. Vocês acham mesmo que se eles pensassem que não ia dar em nada, eles envolveriam a Advocacia Geral da União? Como se não bastasse isso, a notícia do que ele fez começou a circular nas mídias americanas, o que fez com que muita gente marcasse e expusesse o perfil dele no X. Conclusão, hoje pela manhã, ele desativou a sua conta. Aquele velho arregou. A esquerda está dizendo que derrubaram a conta dele. Pode ser, mas eu acho que não, porque tanto o Musk quanto o dono do Rumble sempre fazem questão de marcar e expor a arroba dele. Inclusive, o Chris postou: sou eu ou o ministro do STF removeu sua conta no X depois que o Rumble entrou com uma ação nos Estados Unidos. Então, em 48 horas, ele vai ordenar a derrubada do Rumble. Só que o Rumble é conectado nos servidores da rede social do Trump. Conclusão, em 48 horas, Alexandre de Moraes estará derrubando a rede social do presidente dos Estados Unidos. Isso era exatamente o que a equipe jurídica de Trump estava querendo, para prosseguir com as novas ações que eles já prepararam. O desfecho de tudo isso será as sanções contra o ministro. Só que foi informado ontem pelo Departamento de Estado que eles também usarão o relatório da OEA para endossar as punições. E aí, se preparem, porque o Senado Federal entra como conivente. Então, o escorregadio Davi Alcolumbre pode entrar nas sanções. E se tem coisa que políticos do naipe de Alcolumbre mais odeiam, é que mexam no seu dinheiro. Poderemos ver um verdadeiro barata voa no Senado Federal. A coisa será abrangente. Pessoal, rapidinho, lembrando que o nosso trabalho é patrocinado por vocês. Tivemos o nosso trabalho e o canal prejudicado pelo ministro Alexandre de Moraes, que também prendeu o Alan e depois o censurou. Mas eu resolvi dar continuidade a esse projeto jornalístico do meu marido, trazendo informações diárias e atualizadas para vocês. Inclusive, vocês pediram e nós trouxemos os vídeos dublados, e isso nos gerou um custo alto. Por isso, a sua colaboração ajuda a manter o nosso canal, a pagar os funcionários e também nos ajuda com os custos advocatícios do Alan Frutuoso. Colabore com esse projeto através da chave Pix ou do QR Code que aparece aí na tela. Pessoal, muito obrigada! Pessoal, está ocorrendo o CPEC nos Estados Unidos. Ontem teve uma cena icônica que foi o Elon Musk com uma motosserra dada por Milei. O equipamento é uma homenagem aos cortes de gastos que o chefe do Dodge tem promovido. Mas Elon Musk falou da sua preocupação com a segurança. Sim, então sim, quero dizer, mas eu tenho até pessoas como o presidente Bukele de El Salvador, que conseguiu prender não sei, 100 mil bandidos assassinos. E ele foi ele me ligou, ele disse, estou preocupado com a sua segurança. Eu fiquei você está preocupado com a minha segurança? Eu fiquei o quê? Ok. Like President Bukele from El Salvador, who managed to put in prison like 100,000
murderous thugs. And he was like, he called me, he's like, I'm worried about your security. I'm like, you're worried about my security? I'm like, what? Okay. That's I mean, yeah, talk about guts to do that down there. I mean, yeah, totally. And then survive. Like, I was like, how did you put all those thugs in prison without dying? Because it seems like that would have been not easy, You guys are screwing with things that are not supposed to be messed with. And well, we're fighting the Matrix. There's a lot of people that really don't want that to happen. Yeah, we're fighting the Matrix big time here. But it has got to be done. Musk também foi claro a dizer que o conflito da Ucrânia está sendo prorrogado através de corrupção. Devemos ter empatia pelas pessoas que estão morrendo na linha de frente. Isso é o mais importante. E as pessoas têm morrido. Você sabe. É como? Quantos anos mais isso deve continuar? Imagine se fosse seu filho, seu pai, sabe pelo que eles estão morrendo? Por que exatamente eles estão morrendo? A linha de combate mal se moveu por 2 anos. Há um monte de pessoas mortas nas trincheiras, por quê? E eu vou te dizer por quê. É como a maior máquina de corrupção que já vi na minha vida. É por isso. É inacreditável. A quantidade de dinheiro que está sendo desviada em corrupção e suborno é repugnante. E o que realmente está acontecendo? Caras estão sendo enviados para um moedor de carne por dinheiro. É isso que realmente está acontecendo. E isso precisa parar. Lembrando que ele está fazendo auditoria no Departamento de Defesa e na USAID. Então podemos acreditar que ele sabe do que está falando. E em mais sinais da aliança de conservadores eslavos aos conservadores ocidentais, teremos o presidente da Eslováquia, Robert Fico, discursando no maior evento conservador do mundo. Sim, Fico estará no CPEC e fortalecerá essa nova aliança contra o globalismo. Estabelecemos 3 temas sobre os quais falamos mais detalhadamente. Primeiro, lidamos com a questão da agência desativada, USAID. Trata-se de uma agência americana que também fornecia a organizações não governamentais e mídias eslovacas recursos financeiros consideráveis, com os quais essas mídias antigovernamentais e várias organizações não governamentais antigovernamentais realizavam atividades antigovernamentais, às vezes até substituíam os sujeitos políticos de oposição. O Sr. Musk nos assegurou que essa era terminou, pois a administração do novo presidente americano não tem interesse em que, através de dinheiro americano, interferir nos assuntos internos de outros países. E também no CPEC, a procuradora-geral Pam Bondi afirmou que a lista sobre os envolvidos com P. Diddy e Jeffrey Epstein serão liberadas em breve. Assustar os caras maus. O Cash só fala nisso. E você também. Quando falamos de Jeffrey Epstein e dos predadores que existem neste país. Eles receberam um passe livre, e muitos americanos acreditam que esses caras têm que passar por isso há muito tempo, e talvez ainda estejam sendo protegidos agora. Qual é a situação da lista de Epstein e dos documentos? E Cash fez muitas declarações públicas sobre isso. Onde estamos? Fui informado sobre isso ontem. Não posso discutir publicamente, mas o presidente Trump deu uma ordem forte e isso será seguido. Aquilo? Nossa, tudo bem. Muitos papéis. Então, sim, tudo bem. As pessoas podem esperar ações concretas sobre isso. Não são apenas Donald promessas Trump não vazias. faz promessas vazias. Certo, Acredito tudo bem. que promessas feitas são promessas cumpridas. E é por isso que estamos todos lá para executar sua diretiva de tornar a América segura e próspera. E para facilitar isso aí, teremos também o novo diretor-geral do FBI, Kash Patel, que vai cooperar e vai liberar a lista. Então, esperem por dias tumultuados em Hollywood e Washington. E o secretário de Estado Marco Rubio, aquele mesmo que está esperando o relatório contra Moraes, teceu duras críticas contra Zelensky. A mensagem dele não é que não nos importamos com a Ucrânia, mas que a Ucrânia está em outro continente e não impacta diretamente a vida dos americanos. Nos importamos com isso, pois afeta nossos aliados e, no fim, o mundo. Deveria haver algum nível de gratidão aqui sobre isso. E quando você não vê isso e o vê acusando o presidente de viver em um mundo de desinformação, isso é altamente muito contraproducente. Não preciso explicar a você ou a ninguém, Trump não é o tipo de pessoa que vai aceitar isso. Ele é transparente e dirá exatamente como se sente. Ele deixou claro que não será enganado. Ele quer trabalhar pela paz porque se importa com a Ucrânia.
E ele espera que Zelensky seja um aliado nisso e não alguém que esteja por aí fazendo esse tipo de contramensagem para tentar, você sabe, nos ludibriar nesse sentido. Isso não será produtivo aqui. Realmente, a vida de Zelensky não está nada fácil. Como ele poderia imaginar que o globalismo poderia ruir tão rápido? Imagina quando começarem a soltar os resultados da auditoria do dinheiro enviado para ele. A direita americana fez questão de resgatar uma matéria da CNN de 2014, na qual mostra as provocações feitas pela Ucrânia contra o povo russo do Donbass. 2 pessoas foram mortas fora deste bloco de apartamentos na última quarta-feira. Uma delas era uma mulher de 50 anos, a outra uma mulher de 34 anos. O marido dela, que não quer falar conosco, diz que está em choque. Conseguiu descer até o porão com o filho pequeno, mas ela simplesmente não teve tempo. E essa é uma história que se repete várias vezes em dezenas de blocos de apartamentos, com civis sendo mortos pelo bombardeio constante ao redor de Donetsk. But the tears are still fresh. Или слава. 27-го, 28-го, 29-го очень сильно. Фактически, мы живем в подвалах. We live underground. It was so hard for 2 weeks, especially for 27, 28, 29th. But only today it's quiet. Извините, я пойду. Sorry, I need to go. 2 people were killed outside this block of flats. Isso não foi uma TV russa, foi a CNN mostrando as provocações desde 2014, quando assumiram o governo através de uma revolução colorida promovida pela USAID. Essa história de chamar um Estado de agressor para simplificar um problema muito mais complexo beira a infantilidade. Esses ataques da Ucrânia eram de baixa proporção, mas eram ataques. Assim como grupos proxy do Irã atacam Israel hoje. Então, os liberais defensores do argumento da não agressão diriam que Israel seria o vilão se resolvesse entrar no Irã? Israel tem que suportar isso a vida inteira, assim como a Rússia tinha que ficar aceitando provocação de um país que nem é uma potência nuclear. A lógica dessas pessoas não se sustenta no mundo real. Por isso, você vê muitos canais vendendo notícias fantasiosas e argumentos simplistas. Mas você já viu aquele método muito usado pela esquerda? Acuse-os do que você faz? Então, olha o que foi revelado ontem pelo senador Ron Paul. Os Estados Unidos, através dessas agências como USAID e similares, pagaram 4,8 milhões de dólares para influenciadores defenderem a Ucrânia. 4,8 milhões de dólares gastos na Ucrânia para influenciadores de mídia social. Enquanto isso, gastamos não nós, mas as pessoas que votaram nisso. Eu votei contra tudo isso, mas os membros do Senado que votaram nisso gastaram várias centenas de milhares de dólares enviando designers na Ucrânia para o desfile de moda em Paris. Isso continua e continua. $4.8 million spent in Ukraine for social media influencers. E vejam que esse senador não era um apoiador de Trump desde o início nas eleições. Ele não é um trumpista que está tentando vender narrativa, mas sim um republicano que está trazendo números oficiais de dinheiro gasto por agências americanas para influenciadores ficarem mentindo sobre o fato da Ucrânia estar ganhando e toda coisa do tipo. O mundo não gira, ele capota. E só um detalhe, os liberais tentam fazer uma falsa equivalência, como o Zelensky pode até não ser fluxicheire, mas o Putin é ditador. Para quem não entendeu ainda, o Putin não é financiado pelo dinheiro do pagador de impostos americano. Os Estados Unidos não mandaram um monte de ajuda bilionária para Putin. Resumindo, o russo não deve nada aos Estados Unidos. Essa é a diferença. Quem paga tem direito de opinar. A Rússia é um país independente. A Ucrânia é dependente dos Estados Unidos e da Europa. Entenderam por que não tem ninguém cobrando nada do Putin? Por isso. Isso se chama mundo real. Agora, vamos ao nosso giro rápido pelo mundo.
Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Desde que Trump intencionou anexar o Canadá, a temperatura tem subido na sociedade. Semana passada, os canadenses vaiaram o hino dos Estados Unidos durante uma partida de hóquei entre os dois países. Ontem foi o dia dos americanos darem o troco e vaiarem o hino do Canadá durante a partida que ocorreu em solo americano. A ministra de Relações Exteriores da Geórgia declarou que seu país está feliz por não estar no mesmo trem da Ucrânia. O povo da Geórgia escolheu um governo que respeita e tem boas relações com o Império Russo, o que, na visão deles, é o mais sensato a se fazer, já que estão na zona de influência deles. Recentemente, os documentos da USAID mostraram como eles estavam tentando montar um governo para provocar os russos, como fizeram na Ucrânia. A Victoria Nuland chegou a atuar por lá. Não deu certo e hoje eles estão felizes por não estar num conflito que sacrificaria seu povo para atender aos interesses da OTAN. A Rússia conseguiu avançar e conquistar mais 3 aldeias em Donetsk, mas a vitória mais significativa ontem foi a entrada dos russos no Sumy, após romper defesas ucranianas para cercar as forças de Zelensky, que entraram no território russo de Kursk. Os russos já conseguiram recuperar 64% do território. Na Alemanha, o representante do partido de direita AfD afirmou que, se conseguir vencer, fará um referendo para sair da União Europeia. Putin humilha globalistas europeus e afirma que o que falta a eles é cérebro. Очень хорошо. Я все-таки спрашиваю у наших, у своих коллег, у экспертов, я говорю, а вот чего в Европе не хватает вот сейчас? Ответ такой, мозгов вам не хватает. O líder russo, assim como Trump, apontou o interesse em não depender das terras raras da China na corrida tecnológica pela inteligência artificial. In order to be in step with the time, in order to remain competitive, we need to expand the chemical industry and related sectors, and we need to develop rare earth deposits, and we also need to process them, and we need to make high-tech products with high added value. We have a lot of potential in this regard. And we have all it takes to succeed in these efforts. We need to create a favorable business environment. We need to invest in infrastructure. Trump conseguirá isso na Groenlândia e Putin consolidará o desenvolvimento desse setor para o seu país, ao consolidar sua vitória na Ucrânia. Está todo mundo correndo atrás de terras raras, enquanto o Brasil está guardando tudo para os europeus, já que não se dispõe a explorar adequadamente seus recursos ao se sujeitar a políticas ambientalistas vindas da Europa. Se o Brasil não acordar, ele ficará vendo a banda da história passar mais uma vez. Por falar em Brasil, Lula cancelou o Plano Safra. No apagar das luzes de ontem, o governo anunciou a suspensão do financiamento do agro. O Plano Safra é importantíssimo para garantir nossa produção. Agora, o agro terá que buscar financiamentos mais caros, o que lá na frente vai encarecer ainda mais os alimentos.
Tudo isso porque não conseguiu votar a LDO, já que o Flávio Dino resolveu suspender as emendas no final do ano passado. Estamos vendo reações em cadeia. Mais um motivo para aumentar a manifestação do próximo dia 16 de março. Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores do canal, de ontem para hoje, como Reinaldo Guilherme, Alex Boaventura, Suzete Tubino, Adriana Siquinelli, VMS Indústria e Comércio, Abel Simão, Ubaldino Vieira e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador através do Pix. Muito obrigada a todos e até amanhã.